Olá, bom dia, bem-vindos ao Diamond Journeys, onde entrevisto empreendedores que se destacam em suas respectivas áreas de atuação, como forma de te apresentar diferentes perspectivas para te inspirar e dar insights de como você também pode romper com o que está impedindo o seu negócio de crescer. Aqui dentro, não focaremos exclusivamente em marcas de luxo, mas em histórias e trajetórias de empreendedores que souberam usar os recursos que tinham para construir carreiras e empresas de sucesso. Nesse quarto episódio, teremos aqui conosco uma empreendedora que tem agência criativa e coletiva de moda aqui em Milão, na Itália. Seja muito bem-vinda, Sofia Mantegazza, fundadora e diretora comercial da Mansarda 53. Estou muito feliz em te ter aqui conosco hoje e para começarmos com chave de diamantes, gostaria de te pedir para se apresentar e contar para nós da sua trajetória até fundar a Mansarda 53. Olá, Lu, olá pessoal. Eu sou a Sofia Mantegazza, fundadora Mansarda 53. Eu sou de São Paulo, moro há mais de 13 anos na Itália. Cheguei em Milão em 2011. Morei um ano em Milão e depois eu fui direto para Roma. Fiquei 5 anos em Roma, estudei o IED, me formei em Fashion Stylist no IED de Roma. Fiz alguns trabalhinhos lá, né, também para ir testando ali o meu conhecimento como stylist, mas eu confesso que logo em seguida corri para Milão, para moda milanesa, porque realmente sempre foi uma grande paixão. Quando eu cheguei em Milão, eu abandonei completamente o styling e fui trabalhar em lojas de luxo no centro de Milão. Então, eu trabalhei na Fratelli Rossetti, que seria uma marca famosa, né, italiana de sapatos masculinos. Trabalhei na Bottega Veneta, trabalhei na Giorgio Armani. Até então, eu fui trabalhar numa boutique milanesa bem pequenininha de roupas feitas sob medidas e vestidos de festa. E ali começou um grande desafio, porque eu estava completamente acostumada a ter um atendimento em grandes lojas e fui trabalhar numa realidade que exigia um comportamento muito parecido, né, de atendimento com o cliente e tudo mais, mas era uma loja que não era nominada como as outras, por mais que a qualidade eu acho que era até melhor do que as grandes lojas do centro. Então, eu tive um grande desafio durante 3 anos que eu fiquei nessa boutique, chama Must Have Quilômetro Zero, em Viale Montenero. Existe ainda, por isso, né, já vou fazer aqui uma publi para eles também. E depois desses 3 anos, que foram 3 anos de muito crescimento, porque lá eu aprendi não só a lidar com um target de cliente ainda mais alto, porque eram clientes que realmente eles queriam um luxo muito exclusivo, que hoje a gente chama de quiet luxury, mas na época era algo que aqui esse target de pessoas já procuravam algo para se sobressair, né, para não ficar igual a todo mundo, porque chegou um momento que todo mundo podia comprar uma bolsa Bottega, todo mundo podia comprar uma bolsa Dior, todo mundo poderia comprar, e as pessoas acabam, né, o luxo, acho que, Lu, você é melhor do que eu para falar isso, mas as pessoas procuram algo de exclusivo. Eu quero ser única no que eu estou comprando, ou pelo menos uma das poucas que vão ter, né, acesso àquele produto ou aquela coleção. Então, eu consegui, né, trazer até clientes para comprarem nessa boutique, e lá eu comecei a fazer meu percurso. Então, me tornei manager da loja, mas é sempre assim, né? O luxo é engraçado que quando a gente chega num nível que a gente acha que vai ser o nível da felicidade completa, a gente descobre que não, queremos algo a mais. E esse algo a mais foi exatamente quando o Mansarda nasceu.
Então, o Mansard, ele nasce logo em seguida, né, de uma pandemia, porque eu também, no meio desse percurso, enfrentei a pandemia, e eu já tinha saído da boutique, tinha voltado a trabalhar, né, na Fratelli Rossetti, então falei, bom, acho que eu quero essa realidade, mas aí veio a pandemia, tudo fechou, a Itália ficou um caos, o Brasil nem tanto, mas a Itália ficou bem rígida, né, relacionada aí à pandemia. E então, enfim, as ideias começaram a vir, a nossa criatividade começa, né, a ir lá em cima, a sonhar, e aí você fala, não, acho que agora é o momento de arriscar. Então, foi em setembro de 2022, na Paris Fashion Week, junto com a Camila Salles, que hoje é a minha sócia, fomos em alguns eventos, inclusive o evento da Mantegazza, que é a marca, né, da minha família em São Paulo. A gente, nossa, mas então, por que a gente não começa a trazer marcas brasileiras emergentes para o mercado italiano? O que será que essas marcas procuram? Então, a gente começou a fazer toda uma estratégia, né, com todo o meu conhecimento no comercial e todo o conhecimento da Cami na comunicação. A Cami é uma super stylist, trabalha entre mercados internacionais, então ela realmente já construiu uma cartela muito boa, né, de contatos de profissionais, de clientes. Então a gente pensou, poxa, por que não fazer esse passo como empreendedoras e construir um percurso com uma certa facilidade para a gente poder dar acesso a essas marcas brasileiras a entrarem no mercado italiano. Então, hoje, estamos ainda, né, no nosso processo de crescimento. Empreender, eu acho que é um dos maiores desafios da minha vida, porque realmente o empreendedor ele precisa encontrar soluções para problemas e problemas que acontecem o tempo inteiro. Mas no final, quando você vê o resultado, você vê que você conseguiu agregar valor para aquela marca e um valor na Europa, né, com conexões internacionais, você começa a entender que eu estou no caminho certo. Então, o Mansard, ele nasce com esse intuito de ser uma ponte entre o mercado brasileiro e o mercado italiano, dando possibilidades a marcas de pequeno a médio porte para virem, né, se internacionalizar, começando pela Europa, pela Itália. É interessante, né? Porque às vezes tem muita gente que quer vir para a Europa e não sabe como. Então é legal ter essa ponte, a expertise de vocês também de mercado italiano, que é um diferencial. Em relação a uma coisa que você falou que eu não quis te interromper antes, em relação ao luxo, né, ao quiet luxury, é porque o luxo, em essência, é uma diferenciação. Então, se tá todo mundo igual usando Valentino ou Louis Vuitton, já deixou de ser luxo, né? Porque ele é o que traz essa estratificação social. Então, justamente por isso que as pessoas, quando já estão lá no básico do luxo, elas querem cada vez mais galgar dentro Exato. da escada. Então, só E não explicando. só, né, Lu? Você sabe que, assim, acho que você até melhor do que eu entende que o luxo no Brasil é interpretado de uma maneira diferente que o luxo na Europa. Sim, Né? Ali. só isso acontece pela questão de, por exemplo, no Brasil, o luxo ainda, por exemplo, a Valentino é uma grande marca, então, porque as pessoas estão entrando agora no luxo, elas estão entendendo agora o que é luxo, né? Eu vejo, inclusive, uma coisa que eu falo muito, que aqui na Itália e a França, eu acho principalmente, o luxo já é uma coisa muito cultural e arraigada dentro da Mesmo. própria personalidade do povo. Então, por exemplo, a pessoa já naturalmente compra uma coisa melhor. Não, agora saindo um pouco do universo bolsas, né, ou marcas de luxo, quando a gente pensa tradicional, que é objetos, roupa, mas pensando em comida, né, você observa muito esse comportamento de consumo do italiano, do francês, que
ele não compra a gorgonzola industrializada no mercado. Ele compra a gorgonzola boa, que tem sabor bom. Ele prefere ir na cidade pequenininha, que ele sabe que a produção é boa. Então, é uma relação com o luxo, né, completamente diferente. E o Brasil está agora ainda naquela fase do... Qual que é o nome, gente? Que é o... Já saiu do aspiracional e está entrando no... Gente, fugiu a palavra. No que é o show-off, que você está mostrando para as pessoas que você tem. Então, aqui já é um luxo mais que já está mais ligado à sustentabilidade, que está ligado já pertence a nós e a gente quer se diferenciar, mas de uma forma sem logos, sem Isso mesmo. palhafatosa, né? Que é o quiet luxury no final das contas. Exato. E esse é um desafio, né? Porque a gente trabalhando com marcas emergentes, a gente começa a perceber que talvez estratégias que são vencedoras para uma marca italiana aqui não são as mesmas estratégias vencedoras para uma marca brasileira. Porque tem toda essa interpretação diferente. Então, na criação de um material, ou que seja para a criação de um evento, ou inserir em um evento que às vezes aqui tem essa linguagem, tem essa abertura para você ir numa pop-up, talvez numa loja temporary que vai estar ali, né, e você não conhece, você fala, bom, vou entrar, vou conhecer, e eu vejo que o italiano, ele é muito aberto a valorizar produtos artesanais, e é algo que o Brasil tem muito a oferecer, né, o artesanato brasileiro, ele é realmente de tirar o fôlego, principalmente com acessórios, né, eu amo. Eu até falo, trabalhar nessa área é muito difícil, porque eu preciso vender e eu quero comprar tudo, porque é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas, né, brincadeiras à parte, esse tem sido o processo desafiador realmente de entender e fazer essas estratégias vencedoras para essas marcas brasileiras dentro de um mercado que é completamente, né, diferente para eles. Então, às vezes, até o modo de você, a maneira que você vende aquele produto, a maneira até de uma venda do atacado é diferente do que no Brasil, né? Então, são vários requisitos que hoje a gente tem percebido que, por mais que seja uma ideia muito maravilhosa, na prática é incrível, né? Na teoria é incrível, na prática a gente acaba tendo um pouco mais de obstáculos para conseguir chegar no resultado final. Mas, assim, eu acho que como todo trabalho, e eu sempre pego as minhas experiências, quando eu entrava numa loja nova, né, eu tinha que aprender do zero, como mexer no caixa, como atender, como fazer todo o training, decorar código, número, cor, isso, aqui, tem muita coisa. Então, assim, é natural que no meio do caminho a gente vai descobrindo qual é o caminho certo, porque de fato não tem como começar a empreender e achar que a gente já sabe o resultado final. Então, acho que essa é a lição que eu mais tenho aprendido com o Mansarda, que sim, vamos tentar, vamos fazer, vamos investir, mas esteja pronta para qualquer tipo de mudança, porque a mudança nem sempre é algo de negativo. Aliás, né, a gente tem sempre a interpretar como algo de novo, de mudar. Ai, meu Deus, tenho medo, será que vai ser bom? A gente sempre tende a pensar que vai ser algo de ruim, né? E com Mansarda, a minha mentalidade é sempre levar para pensar para o positivo. E mesmo numa dificuldade, mesmo com um erro que possa acontecer, uma falha, algo, eu penso, calma, é realmente uma falha porque eu preciso aprender a fazer melhor e não porque eu sou péssima no que eu faço, né? Uma frase maravilhosa que é que não existe falha se tiver aprendizado. Então, eu acho que é uma filosofia do empreendedor, né? Porque a gente, só complementando uma coisa que você estava falando, que a gente é muito doutrinado que para fazer alguma coisa você precisa ter o business plan pronto, as tabelas de 6 meses pronto, o ano, 5 anos, onde você vai estar. Só que a verdade da realidade do empreendedor é que ela começa com uma ideia
e é que vai se construindo ao longo do tempo, e que você tem que ir descobrindo o que dá certo e o que não dá certo, e arrumar. E o que não tá certo, você tem que trocar o mais rápido possível e pivotar. Não sei se é a palavra correta em português, mas é a tradução livre do inglês. Você tem que pivotar para onde está dando certo e aí ter muita certeza da essência e do objetivo do seu negócio, porque do valor do seu negócio. Porque senão você acaba pivotando para um lugar errado e aí dá muito Com errado. certeza, com certeza. É exatamente essa filosofia, né? Então, muitas vezes a gente, empreender, meu Deus, e realmente é isso. Você vai construindo o seu percurso, você vai construindo os seus objetivos, você vai construindo o seu comprometimento. Porque muitas vezes você começa a empreender, mas você não pode só depender desse trabalho, porque empreender a gente sabe, dificilmente vai dar retorno inicialmente. E essa é uma parte muito desafiadora para o empreendedor, porque você começa a pensar, poxa, mas eu estou investindo, eu estou colocando, e o meu retorno, né? Então, vamos começar a funcionar, só que a gente começa a ver que o retorno ele vem exatamente dos resultados, para depois você pensar num retorno financeiro. Né? Primeiro todos esses passinhos, precisa realmente de uma construção, e é assim, é um caminho que é como eu falei, é o caminho mais desafiador da minha vida, mas é o que me dá mais vontade de fazer valer a pena, de tipo, eu sinto que o sucesso ele está ao meu lado. Então não importa o que aconteça, eu posso estar às vezes, né, triste, baixo astral. É importante ter pessoas que vão sempre lembrar nesses momentos da sua capacidade, da sua força, da sua determinação, dos seus objetivos, porque é natural, às vezes, você se perder, né, ali um pouco na frustração de algo que não foi como esperado, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente não pode perder o foco, não dá, é o que você falou, tem que saber o objetivo, a essência do que você está fazendo. Tá tudo bem mudar de estratégia, tá tudo bem mudar o rumo da coisa, mas sempre mantendo o coração, né, do que você fundou. E no nosso caso, o coração do Mansarda é exatamente abrir caminhos para profissionais incríveis que existem aqui, profissionais às vezes que não têm tanta abertura aqui na Europa, e você sabe, as coisas são mais difíceis, são competitivas, quando você vem de fora, exterior, dificilmente as pessoas vão dar credibilidade para o seu trabalho, então você precisa construir um portfólio enorme, às vezes, para chegar nem no topo, né? Então a gente começou a pensar, poxa, vamos dar abertura a profissionais que têm um trabalho incríveis para marcas que também gostariam de estar na Europa e não sabe como estar aqui, como fazer, quais profissionais, como investir o próprio dinheiro, porque às vezes você fala, tá, eu tenho dinheiro para ir para a Itália, eu chego lá e eu vou ligar para quem? Eu vou, né, me virar como? Qual vai ser o fotógrafo, a influenciadora, a stylist, o fulano, o ciclano, o evento, o espaço? Porque se você vem de fora, e a gente sabe, o mercado italiano ele é muito fechado e infelizmente também é um mercado um pouco machista, né? Não um pouco completamente, mas para ser delicadas, né? Então eles veem você, uma mulher jovem brasileira, independente, que com 30 anos já está empreendendo. Então, assim, sempre tem aquele, será que eu posso confiar nela? Será que realmente? E, infelizmente, o brasileiro, a gente tem essa dificuldade de sermos vistos como pessoas confiáveis. E eu entendo, porque eu já passei também, infelizmente, situações muito desagradáveis com profissionais brasileiros, aonde a pessoa acaba sendo desonesta, né, com a própria cultura, né? Então, assim, eu sei que brasileiro, infelizmente, às vezes não passa, e esse é um grande desafio para nós, Mansarda, também. Duas mulheres brasileiras, jovens, com muita vontade de vencer, de fazer valer a pena,
mas que muitas vezes olham e já tô vendo o final de vocês, entendeu? Eles não dão muita credibilidade. Só que a gente acaba indo com a força e a coragem, e esse é um dos obstáculos, mas eu vou deixar de criar o meu sonho por esse obstáculo? No meu caso, não, né? No seu também. E espero que de todas as pessoas que estejam nos assistindo também não seja. Então, realmente esse é o caminho, assim, de a gente quer criar essa ponte mesmo forte entre o Brasil e a Itália. É que aqui é um mercado muito de relacionamento, né? Então, por exemplo, se você conhece alguém, já tá mais fácil de confiar em você, mas ainda assim é um passinho de cada vez. Sim. E até ia falar isso, o mercado italiano ele é muito disso, né? Eu vejo isso ter trabalhado com o Brasil, ter trabalhado com a Itália, que o italiano é muito de ele quer te contratar, ele vem aqui, a gente conversa, tipo, para ele é muito no 1 a 1. Isso. Precisa desse 1 a 1. E é interessante, por exemplo, uma marca média brasileira vir na Europa sem equipe, sem nada, de fato acaba sendo uma burocracia e toda uma pesquisa que ele teria que envolver, todo um investimento que tendo um intermediário que já o coloque dentro da Europa facilita muito. Exato, porque aqui tem a necessidade de ter o CNPJ, que é a partir da IVA, então a gente coloca tudo à disposição, a gente realmente criou uma estrutura para a marca, né? Somos representantes da marca, então a marca, ela na verdade, assim, a responsabilidade dela é nos mandar o produto, né? A gente obviamente alinha todas as estratégias, mas assim, 100% do trabalho é feito pelo Mansarda. Então, a marca não tem que se preocupar com nada. No máximo, se a dona da marca quer vir para representar, para ela fazer conexões, para ela fazer networking, que é algo que a gente sempre insiste, porque é o coração da marca, né? E o nosso objetivo não é só focar na venda dos produtos, e sim focar também no networking que estamos criando, né, para essas marcas, para os profissionais, para se relacionar entre eles, realmente para crescer, né? Porque é bem o que você falou, aqui é um mercado de relacionamento. O Brasil também, mas aqui principalmente. Então, acho que é muito importante a gente seguir, né, no ritmo italiano, sempre agregando com o nosso conhecimento. E Voltou. travou? Alô? Agora voltou. Agora eu voltei a te ouvir. Ai, tá. E agora eu também tinha dado uma travada. Bom, E, então, bom, é isso. eu corto esse pedaço. Isso. Melhor. Não tem problema. Bom, Melhor. quando a gente parou, você estava falando sobre a questão de colocar. Do networking do mercado, né, entre os profissionais das marcas brasileiras com o mercado italiano. Isso. Bom, agora eu perdi o fio da. Vamos começar uma nova pergunta para fluir de Vai ser mais novo. fácil. Ai, perdeu. Que estranho que, tipo, aqui, teoria tá tudo certo. Às vezes é o Wi-Fi. Bom, uma coisa que você me falou também que eu achei muito legal enquanto a gente estava conversando no backstage, digamos assim, foi que você trabalha bastante a sua mentalidade, você anda trazendo isso bastante no seu Instagram. Você não quer falar um pouco pra gente como que isso entrou na sua vida ou o que isso contribuiu com o sucesso, digamos assim, da Marsada? Com certeza. O autoconhecimento é um percurso que eu comecei há uns 3 anos atrás. Realmente que isso faz parte da minha vida como religião mesmo, sabe? Eu acolho o autoconhecimento como uma filosofia de vida. Acho que quanto mais a gente se conhece, mais podemos oferecer para o mundo, para o outro e para nós mesmos, porque ter consciência, né, do nosso lado bom e do lado ruim também, porque todo mundo tem um lado bom, um lado ruim, mas é trabalhar esse lado ruim para a gente transformar em algo de positivo para a nossa vida, né? Então, assim, eu comecei
Reiki, eu faço a prática de Reiki, né? Para quem não conhece, é uma prática que você trabalha a sua energia. Então, o Reiki, ele é o meu mestre do autoconhecimento. Através do Reiki, eu me conectei com outras práticas integrativas, como pode ser a constelação familiar, que hoje já está um pouco mais falada, mais conhecida. Faço alguns retiros, gosto muito de trabalhar a energia do feminino, a energia masculina, realmente os chakras, né, deixar tudo bem alinhado, entender o que cada chakra representa. E assim, eu comecei esse percurso como um percurso realmente pessoal. Comecei a fazer muitas práticas para realmente trabalhar a Sofia, o meu passado, as minhas dores, as minhas dificuldades, que começaram, né, com o passar do tempo, a ser uma autossabotagem, porque você tem uma dificuldade, você não quer olhar para ela, mas você sabe que isso não está te ajudando, e você vai deixando, e isso uma hora vai fazer um estrago. A gente sabe, né? Então, eu comecei realmente, eu sempre fiz terapia desde que eu tenho 13 anos de idade, então para mim realmente esse percurso, né, de terapia sempre foi algo de fundamental. Sou uma pessoa completamente emoção, né, a minha racionalidade, ela tá em falta, então assim, no trabalho como empreendedor eu tive que desenvolver essa racionalidade, mas acho que foi através de todo esse percurso de várias práticas, de se conhecer, de conhecer pessoas de todas as idades, e muitas vezes são pessoas mais velhas. Então você vê que a consciência ela começa a vir com a maturidade, com o tempo, né? E quanto antes a gente se permite de ter acesso a essa maturidade, eu acho que antes você começa a alcançar o seu equilíbrio, né? A famosa felicidade. Para mim, ser feliz é eu estar equilibrada comigo mesmo, tranquila, leve, confiante, né? Cada um vai ter uma interpretação para a felicidade, mas de uma forma mais generalizada, eu gosto muito de ter essa visão. Então, como começou a mudar e isso a se transformar em algo muito positivo? Quando eu comecei a tirar da teoria e colocar em prática, né? Então, a prática é você acorda todos os dias, faz lá, pega o seu tempo para realmente acordar e não ficar em contato com isso o tempo inteiro, porque a gente sabe que isso não faz bem, né? Você acorda com calma, faz seu chá. Eu gosto de fazer meditação, então normalmente eu medito de manhã. Depois, né, com a cabeça mais meditada, eu faço uma yoga também para dar uma movimentada no corpo. Sim, tenho as minhas dificuldades porque eu não tomo café da manhã e eu sei que isso é péssimo para o corpo. Então, tá vendo? Não só porque a gente se trabalha que a gente consegue vencer todos os nossos desafios, mas o importante é isso, é você se trabalhar para começar a se conhecer. E com o Mansarda, acho que uma grande inspiração é que a minha sócia ela é astróloga. Então, Legal. além stylist, ela é astróloga, a gente sempre teve muita conexão nesse mundo de autoconhecimento, né? Sempre admirei muito esse lado, ela realmente é uma super profissional também. Então, a gente sempre teve uma leitura da vida, de como se relacionar, de como se entender, de como se conhecer, muito alinhado uma com a outra. Porque muitas práticas eu comecei até por indicação da Camila, né? A profissional, o mentor de Reiki hoje que eu tenho é uma profissional que a Camila me indicou. Então, assim, toda a minha vida relacionada, né, à espiritualidade realmente começou junto com a Cami em um momento da nossa vida que a gente realmente éramos amigas e ponto. Não existe a sociedade, não existe a mansarda, nada disso. Então, quando a gente fundou o Mansarda,
realmente sempre foi um ponto de força, né? Ter essa visão positiva de uma escolha que, assim, é um risco. Então, é você realmente abraçar a ver a sua vida com olhos positivos e com olhos de gratidão, né? Agradecer o que você já tem. Quando você começa a reconhecer e ser muito grato pelo que você tem, né? A vida começa a te dar mais. Se você só reclama, se não tá bom o mínimo que você tem, por que que a vida vai te dar mais? Se nem o mínimo você consegue dar valor, né? Então, são esses, assim, pensamentos e que muitas vezes, quando eu estou desesperada com alguma situação do Mansarda, eu coloco em prática, né? E isso tem ajudado muito a gente ter ali uma racionalidade e uma maturidade para enfrentar os obstáculos de uma forma mais positiva. Porque é muito mais fácil você ficar num lugar de estar vendo. Eu sabia que eu não era capaz, eu sabia que eu não ia conseguir. O meu erro, ele está confirmando que eu não sou capaz mesmo, eu sabia. Aí a gente acredita na nossa mente, isso é o mais louco, a gente acredita, né? A gente fala, realmente, eu não era capaz. Meu Deus, por que eu estou tentando fazer essa coisa? Então, a espiritualidade, o autoconhecimento é exatamente isso: é você pegar esse pensamento, é você entender que esse pensamento ele não é real, é algo que você Mente, né? exatamente é você pegar sua mentirinha e cortar ela pela raiz e falar: não, calma lá, mas tipo assim, quem falou que eu não sou capaz? Nem Deus desceu aqui para falar que eu não sou capaz, então quem que vai ter esse poder? Porque a única pessoa, né, assim, a única entidade que tem o poder de dizer o meu valor ou o menos é Deus. Ou Pela, você né? mesmo, né? Mas de uma Eu forma mesmo, mais superior, né? pois eu, né? Então, assim, é algo que a gente acaba se apegando a pensamentos que não são reais. A gente se ilude, a gente cria, né, toda essa historinha que pode ser relacionado ao seu profissional, que pode ser relacionado ao amor próprio, que pode ser relacionado ao seu relacionamento com amigos, com família, com namorado. São tantas áreas da nossa vida que a gente se auto-sabota com esses pensamentos que, assim, tipo, não, eu não quero essa vida para mim, eu não quero ficar nesse lugar, porque ficar nesse lugar é muito difícil, né? É muito difícil você querer dar um passo, mas você tá lá meio que se esfaqueando com os pensamentos negativos. Então, eu vejo que para empreender é essencial você ter uma cabeça positiva, porque para empreender você precisa achar soluções para problemas. Se você não for positivo, você não encontra solução, você encontra mais problemas, né? Por isso que eu acho que é um mundo muito complexo, mas tentei ser o mais assim, né, superficial, digamos, possível, porque realmente a espiritualidade, o Então, autoconhecimento é um trabalho muito interno e muito desafiador. e é longo, né? Não é um processo curto. Porque... Exato. E uma coisa que eu queria só pontuar também, complementando o que ela disse, que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando inicialmente da gente. A gente não está falando de outras pessoas, não são outros que vão fazer pela gente. A gente vai fazer pela gente. Então, se a gente não tiver com a mente alinhada, clara, limpa, digamos assim, com a intenção correta, não estou querendo levar para o lado espiritual demais, né? Se tiver alguém aqui que diz que não acredita nessas coisas. Mas colocando isso de uma forma mais científica da coisa, se a gente não tiver realmente alinhado com o que a gente acredita e está disposto a correr atrás, que foi o que a Sofia disse, é muito difícil a gente conseguir tomar as melhores decisões para o nosso negócio. Então, é isso. Tipo, no final do dia, o nosso negócio começa com nós mesmos. Né? E isso conversa muito também com o mercado do luxo, porque toda marca de luxo, você não pode lançar uma marca de luxo. Ela é uma construção ao longo do tempo. Ela é um amadurecimento.
E parte desse amadurecimento também está envolvida a questão de você trabalhar a cabecita, que no final do dia é ela que mais dá trabalho, né? Eu acho, porque se você acredita que não é possível, não vai ser possível. Se você acredita que é possível, você dá um jeito de fazer acontecer. Exato. E se você me permite, eu até vou fazer um paralelo com o rally, que eu voltei inspirado da viagem essa semana. E eu acho que eu trouxe isso muito do rally, porque quando você está no meio do nada, com o carro quebrado, a, sei lá, 100 quilômetros de qualquer lugar, só você, o carro e as peças, você meio que não tem aquela possibilidade de você falar, não, vou ficar aqui sentado, vai chegar alguém que me busca e depois eu vou embora e 10 minutos eu tô no ar-condicionado. Não, não existe. Se você não se mexer, você vai ficar embaixo do sol, 40 graus, do Jalapão ou de algum lugar nada confortável, com macacão, provavelmente sem água e etc. Então, eu acho que isso é muito a essência do empreendedor, por isso que eu trouxe esse paralelo, porque é isso, se a gente não se colocar numa postura de, deixa, tá bom, o carro quebrou, que ferramentas que eu tenho aqui para fazer acontecer? Ah, essa e essa. A gente funciona. Talvez não perfeito, mas não perfeito é melhor do que perfeito. Então vamos começar, entender quais são os problemas e aí qualquer coisa a gente tenta de novo. Exatamente. Não, esse seu exemplo foi perfeito. Perfeito. Exatamente isso, encontrar essas soluções e não dá para parar de acreditar, porque você poderia muito bem ter falado: ah, não, vou ficar aqui, alguém vai me achar, nem que eu durma aqui 2 dias, alguém vai. Aí você joga a responsabilidade para o outro. Né? E empreender é sua, é você, é a sua capacidade, é onde você vai encontrar soluções. E é o seu sonho, né? É o seu sonho. Eu vejo, desculpa, só fazer um segundo paralelo, porque eu acho que você está falando tão bem que eu estou tentando não interromper. Porque são lições, eu acho, maravilhosas. Mas uma coisa também é a questão de você estar aberto e você está perseguindo aquilo, e mesmo no final do dia você está cansado, você está estressado, as coisas estão que você está exausto, digamos, fisicamente, na parte espiritual, na parte emocional da coisa, você está tranquilo, porque você sabe que você está indo na direção correta. E eu acho que isso é uma coisa que, quando alguém sente, né, que eu sinto, e você também sente com a Marçada, é uma coisa que não tem valor ou luxo. Exato. Pague, porque é uma coisa impagável, então acaba transcendendo, digamos, o show-off, o nananã, todas as etapas do luxo, e você acaba indo na mais elevada, que é a realização, que é você estar mais próximo à espiritualidade, digamos assim. Exatamente, não, é exatamente isso. E é muito bom, porque quando você trabalha a espiritualidade, eu gosto de falar autoconhecimento, porque a espiritualidade, muita gente acaba interpretando como outros caminhos, né? Então, o autoconhecimento é isso, é auto se conhecer, né? Então, assim, quando você trabalha essa área na sua vida, é o que eu falei, você não trabalha só o profissional, só o você trabalha 360. Então, é uma mudança que ela requer, ela vem de dentro, porque você começa a ver que é uma mudança muito positiva. Você fala, meu Deus, mas, sim, realmente, olhar com olhos positivos, com olhos de confiança, eu sou capaz, eu acredito em mim, eu vou fazer isso funcionar, vai valer a pena, não importa, tipo, pode ter um navio na minha frente, eu vou pegar esse navio, eu vou tirar e eu vou passar. Então, assim, realmente é algo que... por baixo, né? Qualquer coisa por baixo, lado, vai voando, pega qualquer, vale tudo, né? Mas muita gente olha assim, e a vida ela precisa realmente ser olhada de todos os ângulos possíveis e imagináveis, porque às vezes até o ângulo que tá para você não vai ser o óbvio para o outro vai te ensinar também a ver, né, de uma outra maneira. Pode ser positiva, pode não ser tanto, mas o importante é sempre a gente ter esse comprometimento com nós mesmos. E empreender é um comprometimento com você mesmo. Então, é um trabalho que acaba, né, sendo feito em conjunto. E eu super aconselho, né, quem não conhece, realmente vai atrás. Aqui na Itália tem uma prática que é muito conhecida, chama rebirthing. Né? É uma meditação ativa
Então, você tem técnicas de respiração que você pode até trabalhar. Acabei de sair de uma reunião que me deixou furiosa. Você usa uma técnica dessa para poder respirar e relaxar, né? Então, assim, a gente ter essa consciência também de como lidar com os nossos desconfortos é fundamental. Porque realmente, se você dá chance para a raiva sair, para aquela agressividade que você está sentindo no momento, às vezes você vai estar fechando 10 mil portas, ao invés de pegar aqueles 5 segundos, fazer a sua técnica de respiração, respirar, olhar para o outro e seguir a sua estrada. Né? Então, Sim, muitas vezes o embate, né, numa negociação é muitas vezes um não entendimento do que ambas as partes querem e não conseguir chegar num campo comum do que exatamente a pessoa querer ser filha da puta. Muitas vezes na negociação ninguém se conhece, você tem que tentar sempre estar entendendo o lado do outro para você conseguir entender o que tá por trás do pedido do outro. Então, às vezes, você lê como sendo um filho da puta, não sei, mas por trás tem alguma necessidade. Exato, que não foi comunicada da maneira que ficaria clara para você, porque aquela outra pessoa ela também está nas experiências dela, na vida dela, ela vai estar tá transmitindo o que ela aprendeu, né? E às vezes a gente exige do outro que o outro tem que saber tudo que a gente. E não é. E realmente o nosso maior desafio é se relacionar. Né? É comunicar de uma forma assim amorosa, pacífica, leve o que eu estou querendo falar para você. E muita gente não sabe se comunicar. Tem dificuldade, não é claro, né? Que você fala, 1 mais 1 é 2. A pessoa para chegar no 2, ela vai falar, vai rodar e falar, e você não vai entender nada. Então, a gente também tem essa responsabilidade de aprender a comunicar de uma maneira clara para o outro, né? Senão fica difícil. Então, esse é um trabalho assim que eu sou completamente apaixonada. Eu poderia estar horas falando de autoconhecimento, leio muitos livros, assisto muitos filmes, é algo que me deixa muito intrigada, é isso, né? Existe essa palavra, assim. Curiosa, E curiosa, exatamente, e ter aquela fome de conhecimento, de você querer saber mais. E eu sempre falo assim, eu acredito muito que a vida, ela, óbvio, existe a parte científica e tudo mais, mas tem muitas coisas que não tem como comprovar que existe, mas existe. Né? E eu sempre pego o exemplo do ar, que a gente não vê, mas a gente sente. É a mesma coisa, tem coisas que não dá para a gente ver, mas a gente sente. E o autoconhecimento, ele está exatamente ali. São muitas coisas que temos dificuldade de reconhecer, mas quando você sente, você começa a ter, né, a consciência que aquilo não faz você estar bem, é sua responsabilidade mudar isso na sua vida. Né? E não fingir que, não, vou deixar aqui, eu sei que eu preciso, mas assim como eu tô, tá bom, não vou. Aí realmente você se complica. E eu espero, assim, com o Mansarda, com o tempo, eu quero muito trazer, né, ainda não sei como unir, porque unir a moda, que é um mercado de competitividade, né? Todo mundo é muito quem é mais perfeito do que o outro por fora, quem tem mais, quem tá sempre na moda, é muito o que eu tenho e não o que eu sou, né? E aí eu gostaria muito com Mansarda de trazer essa interpretação que a gente pode unir o que eu tenho e o que eu sou, né? E fazer um só disso tudo. Que ali eu acho que é a realização completa de um ser humano. Você sabe que eu fiz moda no Marangoni, né? Eu fiz fashion design. E uma das coisas que mais me pegou, assim, de realmente entrar para virar diretor criativo, foi justamente essa coisa de, cara, a minha essência é muito eu, né? Mas eu vou vender para os outros a minha cara. Eu quero que os outros tragam as suas caras para sua imagem.
Então, por exemplo, uma coisa que para mim é muito assim, do tipo, a pessoa inteira vestida de uma mesma marca. Tudo bem, se a pessoa super é fã da marca, eu concordo, mas eu vejo que no mercado tem muita gente que usa para justamente trazer aquela coisa do luxo de se mostrar e mostrar que tem, etc. E que talvez não represente zero a personalidade da pessoa. E eu espero, mas eu estou enxergando isso de maneira geral no mercado, que cada vez mais a gente consiga falar, tudo bem, se vista com a marca que você quiser, mas no final do dia seja você. Então mistura, faz, seja você mesmo. Eu acho que isso também conversa muito com autoconhecimento, porque se a gente não tá alinhado com a gente mesmo, pra gente tudo tá tudo bem, né? A gente não consegue saber o que é bom para nós. Então, eu acho que esse é um dilema da moda muito interessante, mas que eu acho que o luxo ao mesmo tempo, né? O luxo verdadeiro, vamos colocar assim, não é exatamente o jeito certo de colocar, ele valoriza justamente isso, o único, o diferente, o exclusivo, não só no sentido de poucas peças, mas o exclusivo em termos de característica de design, no sentido de, por exemplo, uma bolsa da Dior tem elementos visuais que uma Chanel não tem. Então, isso é muito único e exclusivo, né? Também. Não é só uma questão de pouca produção. Então, com certeza. Tanto que eu sempre digo. Pegando o Dior, você viu ou tá vendo a série, né, New Look na Apple TV, que eu tô amando e tá realmente me trazendo toda essa leitura, porque quando a gente pensa em Dior, já nasceu, e você vê a vida difícil que o Christian Dior teve, sofrida, guerra, narcisismo, né? A irmã que foi para o centro de concentração, ele que tentava de todas as formas e não estava dando. Então aí você fala, poxa, tipo, se um Christian Dior passou por tudo que passou, é natural que o Mansarda ou que outros empreendedores passem o que estão passando, porque realmente, tipo, foi uma construção, né? E o luxo, ele é assim. Desculpa, e toda essa dificuldade que fez nascer o Dior, né? Eu acho que isso é mais bonito. A beleza, o design, ele não nasce do além, do éter. Ele nasce de todo um processo, muitas vezes dolorido. Então, eu acho que isso é uma boa mensagem, do tipo, tá tudo bem, todo mundo passa por isso. Da Dior eu ainda vou começar a assistir, mas eu conheço a história do Dior. Eu tô assistindo agora do Balenciaga, um pouco atrasado. Ai, lindo. Eu assisti todos. Amei, mas olha, quando der o tempo, pega, porque a história, acho que do Dior foi realmente a mais, assim, profunda, talvez, porque você vê até um 360, porque apresenta o Balenciaga, né, Dior, Chanel, um pouco da história de todos, e como se entrelaçaram essas histórias, né, então, assim, você começa a realmente entender. A Chanel também é outro exemplo, porque realmente eu me apaixonei pelo personagem do Dior, me identifiquei, né? Um coração sensível, muita emoção, ter essa dificuldade da racionalidade. E ali eu vejo também, talvez, será que se ele não fosse tão sonhador, ele teria conseguido chegar onde ele chegou? Né? Quantas vezes ele quis desistir por alguma dificuldade, mas depois, quando chegou lá no fundo, ele não, eu vou com isso para frente, eu vou fazer isso acontecer. Quando ele abriu a primeira casa dele de moda, né, teve a proposta de fazer um mega palácio, tipo assim, um lugar monstruoso de grande, e ele fala, não, o luxo é algo pequeno, é algo de exclusivo, não é qualquer mulher que vai poder entrar, não é você tá lá ostentando o que tem, né? E isso é algo que também me traz muitos ensinamentos, porque às vezes a gente pensa em luxo e fala, ai, luxo é você ostentar e mostrar o máximo que dá, e às vezes não é, né? Não mais. O luxo realmente daquela época eram ter peças exclusivas para mulheres que realmente conseguiam. Quando você vai ver, tem uma cena que ele traz, está procurando por modelos para o primeiro desfile, vão todas as modelos de Paris e ele fala não para todas, né? E a assistente dele fica de cabelo em pé,
porque ela não consegue entender o que ele quer, e ele acaba escolhendo uma pessoa simples, que não é modelo, que tinha um outro estilo de vida. Se não me engano, ela era até uma ex-garota de programa, e ele deixa isso de lado, porque ele vê nela a essência da mulher que ele quer representar. Então, assim, são muitas. Eu acho que a história dele traz muito autoconhecimento, né? Para você também se espelhar no que ele está ali comunicando do dele, o que pode acontecer dentro da sua de realidade. Vale muito a pena. Esse está na minha lista, assim. Eu só quero terminar o da Balenciaga e eu vou assistir o do Bedior. Mas uma coisa eu acho interessante do que você estava falando, que isso fala muito sobre marca, né? A gente falou que cada marca tem que ser muito única. E é justamente isso. Se ele colocasse qualquer modelo que não representa o que ele quer retratar, não vai fazer sentido nenhum. Então, quem que eu quero retratar? Ter clareza de quem é a cliente, que também é muito importante, né? Quando a gente fala de marca. Então, eu acho interessante isso também, como muitas vezes você não precisa ter uma. Estou exagerando para o limite, mas você não precisa ter 33 faculdades para conseguir captar essas coisas. Muitas vezes, tendo um olhar sensível e pegando esses elementos, você consegue aprender na série da Dior, você consegue observar o comportamento. Você pode ir na Vitória Emanuele ou no Iguatemi e observar o comportamento das pessoas ao seu redor, porque no final, marketing, marca, a gente está falando de pessoas, a gente não está falando de um algoritmo. No final, o algoritmo são pessoas, é o comportamento das pessoas. Então, por mais que faculdades sejam maravilhosos, cursos sejam maravilhosos, muitas vezes também é questão de se colocar aberto para enxergar o mundo, porque isso também é muito importante, porque muitas vezes a gente está olhando para o celular ou pensando em mil coisas e não está olhando verdadeiramente o que está ao redor. E isso eu trago da moda, que no final a inspiração ela vem de você olhar o que está no seu redor e tirar fotos e observar. Exato. Exatamente. E até, inclusive, eu li um livro muito interessante desses últimos tempos que chama O Poder da Ação. E ele realmente traz isso, que muitas vezes a gente fica lá fazendo vários cursos, teorias, ou aprender, mas você precisa começar, e não importa de onde você comece, porque começar não tem ali o ponto de início. Você pode começar por onde você quiser, mas começa a colocar em prática, começa de fato a trazer tudo que você sabe, tudo que você aprendeu durante esses anos, né, na prática. E eu acho que o Mansarda, né, no meu caso, é realmente quando eu decidi sair da teoria para colocar em prática, porque eu estava fazendo vários cursos, várias formações, né? Eu sou formada em styling, mas assim, tenho vários outros cursos com marketing de moda, consultoria de imagem, fiz assim dei um mix e eu falava, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu sei fazer, tipo assim, eu escolhi várias áreas diferentes e como que eu vou colocar em prática tudo junto? E aí foi quando eu comecei, assim, quando o Mansar dele nasceu, eu comecei a entender o porquê de todos esses cursos, né? Que às vezes realmente você pode criar algo do zero, unindo todo o conhecimento que você tem, mas você precisa sair desse lugar da teoria. Você precisa começar a praticar, porque a prática é onde você aprende, né? Não tem teoria no mundo. Até quando eu saí do curso de styling do IED, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo, tá, eu tenho todo esse conhecimento, mas quem vai me querer como stylist, né? Tipo, como que eu vou vender o meu peixe? E ali que você começa, de fato, a ver que não tem o que fazer. Na prática, você vai aprender, assim, 3 meses de prática, você aprendeu o ano inteiro de teoria. Não é verdade? Até porque é muito louco, né? Porque você, na prática, que o louco é assim, porque estou organizando as ideias. Quando você começa a entender o que você não sabe. E aí você pega o Google ou você descobre os cursos que você não sabe e você faz eles. Aí você vai para o próximo desafio e aprende o próximo desafio. Só que a diferença de você fazer isso passo a passo ou de você tentar
fazer tudo antes, é que talvez você esteja aprendendo um monte de coisas que não fazem sentido para o seu negócio agora. Exato. Então, por exemplo, você poderia simplesmente estar focando no próximo passo e não daqui a 5 passos. Nos 5 passos, você pensa daqui a 5 passos e não no primeiro passo. Exatamente, e às vezes você olhar para o 5º passo traz mais estresse, tem mais ansiedade e mais pressão do que você está simplesmente olhando para o próximo passo. Então, claro. também isso é interessante, né? Isso, na verdade, a gente está falando de um ponto de alguém que já viveu isso e já bateu o martelo Exato. e ter visto que a prática valia mais. Mas porque eu também sou outra que fiz muitos cursos e eu vejo e eu vi na prática isso como funciona e vejo todos os dias como realmente é na prática que você fala, putz, preciso disso, Google, ChatGPT. Exato. Na prática eu ia falar, meu Deus, mas assim, na teoria era tudo diferente, agora eu preciso, né, ir com isso. Você já sabe, porque a prática você vai pegando jeito. É que nem quando trabalho, eu pego muito sempre os meus exemplos do trabalho em loja, porque em cada loja você tem, né, regras para como representar aquela marca, como que você vai atender o cliente, como que você vai levar ele até o caixa, você vai fazer o caixa, você não vai fazer, tem várias, principalmente em grandes, né, em lojas de luxo. Você é meio que um robozinho ali dentro e tem que fazer como eles pedem. Tem que seguir Então, o protocolo. exato, é todo um protocolo rigidíssimo, né? Que você não pode umar. E a minha sorte é que eu sempre fui uma pessoa sempre muito comunicativa e sem saber, né? Mas eu comecei a usar a estratégia realmente de uma venda misturada com a emoção. Então, quando eu apresentava o meu produto, eu não estava só apresentando uma bolsa, eu estava apresentando todas as características que aquela bolsa ia agregar na vida daquela mulher. Então, eu falava daquela bolsa como se eu estivesse falando de algo de mim mesma, digamos, né? Assim, e ali você começa a criar um relacionamento. Então, só que aí eu entrava numa outra loja e talvez essa estratégia não ia funcionar, porque o meu cliente naquele outro lugar, ele quer uma pessoa mais robótica, ele não quer contato. E não é nada pessoal com a Sofia, simplesmente é o perfil dele de compra, ele não gosta de abertura. Então, assim, se você não pratica e você não vai conseguir entender que o cliente, não é que ele está falando, ai, você, Sofia, eu não quero nunca mais olhar na sua cara. Simplesmente eu não sou esse perfil. E cabe a você, Sofia, como profissional, entender a exigência do cliente que eu tenho na frente. Sim, Né? e tá tudo certo, né? Eu acho que tá tudo certo, sim. Tá tudo certo, não tem problema, não é pessoal, não é errado. Eu acho que aqui só o mais importante é entender, por exemplo, Sofia abrindo uma loja de roupas. Ela não vai ter uma cultura no qual o cliente é um robô, ela vai ter uma cultura no qual é muito mais aberto e muito mais emocional. Exatamente. Mas são caminhos, assim, acho que a gente realmente estar e é exatamente quando você está com o autoconhecimento trabalhado, você aceita essas críticas de uma maneira sabendo que não é pessoal com você, porque senão você está sempre lá e fala, tá vendo? O cliente já me confirmou que eu não sou tudo isso que eu achava, tá vendo? Eu sabia que ele não ia gostar do meu atendimento, eu estou fazendo algo de errado. E não é nesse propósito. A gente não pode achar que tudo é pessoal. Eu já tive muito e trabalho muito esse meu lado. De tudo eu achava que, tá vendo? Sou eu sou o problema, eu não tá bom, eu sou a culpada. E você começa a ver, Sofia, o mundo não gira em torno de você. Tipo, existem trilhões de pessoas no mundo. Tiver muita gente em todos os lugares. E aí, quando você começa a se dar conta, né, que realmente a vida ela passa e não tudo é só você vive melhor. Porque quando é só você vai se colocar em lugares que não são legais. E isso não vai agregar nada para o seu lado pessoal, para o seu lado profissional. Às vezes você afasta as pessoas por essas inseguranças, porque aí quem já está com esse degrauzinho para frente não quer se relacionar com pessoas que, né, são mais fechadas mentalmente. Então, são várias, é uma construção mesmo.
E eu sinto que hoje eu estou num momento da minha vida de realmente pôr em prática, agir. 2024 é o ano da ação. E assim, não importa, eu posso calar, não, hoje não, não, você vai e você vai fazer. Porque você já esteve neste lugar, você já acreditou na sua mentira e não deu nada certo, agora você vai fazer. E aí você precisa aprender a ser meio que um general com você mesma. Mas aí cada um vai ter o seu general dentro e assim, a ação é tudo também. Eu acho que é isso também, né? Entender. Eu acho que parte do processo é você conseguir entender o que faz sentido e o que não faz sentido. Do tipo, a crítica que me fizeram faz sentido? Faz. Então vamos aprender e ver o que a gente pode melhorar nesse sentido. A crítica que o hater chegou e não faz sentido nenhum, foi alguém pago que escreveu lá para você para dizer que te odeia? Sim, ignora. Né? Eu acho que isso também. E dentro de Exato. você também, o cérebro começou a surtar, a mente está falando num surto psicótico, sei lá, que você não merece, ou que você está fazendo tudo errado. Faz sentido isso? Faz. Tá bom. O que eu posso melhorar em relação a isso? O que eu não posso melhorar? Eu acho que é isso, sabe? Tem uma Exato. coisa que eu também trago do Rally, que um cara me falou um dia que eu tava assim, desesperada, não tava desesperada, mas eu tava triste que eu tinha ido mal numa prova, e ele era um CEO de uma grande empresa de RH no Brasil, ele falou assim, Luana, você é igual a minha filha, toda desesperada, mas entenda uma coisa, na vida ninguém vai te avaliar pelos erros que você comete, mas por o quão rápido você chega à solução e quais soluções você traz. Então não se preocupa com o problema. Se Quanta sabedoria. nossa, juro, foi muito interessante, assim, foi tipo, foi muito aleatório, mas essa frase ficou comigo, assim, para sempre. Então, sempre que eu tô também num momento de dificuldade, eu penso assim, o problema não é o problema, digamos assim. Exatamente. É isso mesmo. Ai, que delícia, gostei muito deste papo. Eu também, eu ficaria aqui horas falando, eu amo, Ai, inclusive, eu também. depois eu quero até, eu preciso te mandar os contatos, né, dessas práticas que eu faço em Milão, para você conhecer, ver se você gosta, não sei se você animar, a gente pode ir juntas, Ai, fazer alguma vamos, eu tô. prática. Muitas também dá para fazer online, então, tipo, principalmente o rebirthing, que é mais só respiração e tal. Então, realmente, é só ligar o computador, entrar na aula e participar. Isso eu não conhecia. E Achei legal, achei interessante. Diga, bem, como bem, conceito, eu já ouvi falar em algum lugar, mas sim. esse nome em específico eu nunca tinha ouvido falar. Não é e é muito legal porque assim tem o rebusing da normal, clássico, né, que está, e aí depois tem o da na água quente. E aí quando você vive essa experiência, é como se você estivesse vivendo, digamos, as sensações de quando você estava na barriga da sua mãe. Então você acaba indo trabalhar uma energia, né, que é muito relacionada à sua criança interior, que é muito relacionada, né, à sua conexão com a sua mãe, enfim, assim, é uma delícia. Eu adoro. Eu gosto de práticas que são mais profundas, que vão lá resolver o que tem para resolver. Porque assim, se eu tô aqui me colocando em jogo, não vai me fazer dar 10 passos para chegar numa coisa que eu posso fazer uma vez só porque é um pouco mais radical. E como eu vi que você gosta de coisas radicais, né? Eu acho que pode ser uma prática muito boa, mas tem gente que faz e às vezes fala só, não é o meu. Eu gosto de uma meditação, mais do que isso é too much para mim. Então, assim, acho que é sempre importante a gente realmente entender, provar, né? Tentar constelação. Eu amo constelação. Mas quando eu vou falar de constelação para as pessoas, elas me olham como se eu fosse uma louca, né? Porque a gente sabe que a constelação ela vai trabalhar uma outra dimensão da sua vida. E se você não tem, né, o conhecimento dessa dimensão, e se isso para você não faz sentido, a constelação não vai ser nada.
E aí, né, assim, até da primeira vez que eu participei, eu falava, meu Deus, eu estou numa sala cheia de doido, o que que eu estou fazendo aqui? Né, assim, foi a primeira reação, porque eu falava, como que é possível essas coisas? Não, isso é mentira. Ah, um monte de ator aqui, já me enfiei num BO, né, da Itália. Só que quando as coisas começaram a tipo, a dar certo. Então, eu fui lá, constelei. Então, eu fui aquela, né, que contou a história, que na verdade eu achei que eu fosse contar, mas a história meio que se contou sozinha, porque eu fui para trabalhar a minha mãe e no final eu trabalhei o meu pai. Uma história que eu achei que eu já tinha resolvido há trilhões de anos atrás, mas nem sempre é assim. Então, essa energia foi de trabalho do meu pai. Quando eu fui ver, depois de um ano, minha mãe que não falava com meu pai, eles terminaram de uma forma muito agressiva. Um dia ela pegou, estava com ele no celular, ela pegou o celular da minha mão e começou a falar para ele: César, sinto muito por todas as dificuldades que eu causei na sua vida. Tipo, pediu desculpa, reconheceu os erros, falou o quanto ela, tipo, tinha assim, orgulho de ter casado com uma pessoa como ele, de ter tido uma filha como eu, que ela não que ela sentia muito por ter fechado, né, o relacionamento deles de uma forma tão egoísta e tão dramática e tão agressiva. Então, eu nunca esperava da minha mãe um passo desse, tipo ela, que é a guerreira, que tava lá brigando, sempre falando super mal dele. Então, assim, aí eu comecei, nossa, tipo, eu vi a situação da constelação acontecendo na minha frente. Aí você fala, como que eu não vou acreditar? Isso que eu falo do ar, é algo que eu sei que existe, eu não vejo, mas eu sinto. A constelação é a mesma coisa. Só que tem gente que vai estar aberto a acolher e tem gente que não, porque não faz sentido para aquela pessoa e tá tudo bem, né? E Eu tá acho, tudo bem. eu tenho a visão que cada um precisa encontrar o lugar em que está bem, né? A fórmula Sim, que faz bem. Tem gente que vai ser a constelação, tem gente que vai ser o reiki, tem gente que vai ser o cristianismo, tem gente que vai ser o judaísmo. Eu acho que o mais importante é respeitar, com né, a escolha de cada um, porque infelizmente no mundo existe um preconceito terrível uns contra os certeza. outros, vide as guerras que existem por aí, que nascem Com certeza. normalmente disso. Mas não quero, não iremos entrar nesse assunto, mas só Com um. certeza, não, você total razão. E sabe o mais, sim, louca disso tudo é que no final a espiritualidade ela não está relacionada à religião. Você pode ser uma pessoa católica e trabalhar a sua espiritualidade. Você pode ser uma pessoa evangélica e trabalhar a sua espiritualidade no mesmo ambiente que a pessoa católica. Porque religião é uma coisa, né? Isso realmente uma assim, lidar com a sabedoria da sua vida, que é diferente, né? Eu acredito muito em Deus, por mais que eu não sou ligada a nenhuma religião. Eu amo música evangélica, eu gosto de coisas do espiritismo, gosto dos santos do cristianismo. Eu misturo, eu faço um oba-oba, mas que eu nunca vou poder realmente, né? Tipo, eu sempre tenho muito respeito para as outras pessoas. Eu não vou ser aquela pessoa que vai estar lá, não. O espiritismo é melhor que o cristianismo, entendeu? Cada um tem que acreditar no que vale. O importante é você ter Deus no coração e ter fé, porque é a fé que faz a gente mover nos momentos difíceis. É quando a gente tem aquela coisa de, não, eu confio. É isso que tem que ter dentro. Agora, como você vai acreditar nisso? Se vai ser uma religião também, vai ser budismo, vai ser. Enfim, tem tantas, né, filosofias de vida. Eu gosto de falar mais filosofia de vida do que religião, porque parece que religião é um rótulo, né? Enquanto isso, a gente pode escolher, é como você escolhe viver, é a sua filosofia, a sua vida. Quem sou eu para falar o que é melhor para você, É, eu né? acho que tem duas coisas que eu queria falar em relação a isso. A primeira é que eu me identifico muito com o que você fala, até porque eu também sou outra que eu não tenho, digamos, oficialmente uma religião, porque eu nunca enxerguei uma religião que eu realmente falasse, não é isso.
Uhum. Mas eu tento estudar, eu sou muito aberta a estudar as diversas visões e tentar entender o aprendizado que cada cultura nos traz, ou cada visão nos traz, seja o xamanismo, seja o hinduísmo, seja o budismo, ou o cristianismo, que querendo ou não, estamos numa cultura, tanto Brasil quanto Itália, muito católica. Sim. Por exemplo, um exemplo ridículo, ridículo não, mas um exemplo, eu nunca fui muito de igreja, porque eu normalmente não me sinto confortável com o padre, porque eu acho que sempre uma coisa muito pesada, não sei, é uma coisa, Uhum. sensação minha. Eu tenho a mesma sensação. Mas, gente, te digo uma coisa, aproveitando que você está em Roma, eu, durante a pandemia, assisti as transmissões da missa do Papa atual, e eu acho ele um ser muito iluminado. Eu acho que ele fala de uma leveza, de um humanismo, de um Sim. aprendizado, assim, de autoconhecimento para a Ele é vida muito incrível. grande. Ele é. Eu acho que é um ser, assim, iluminado de outro mundo, não sei se eu posso exagerar, de outro mundo. E eu acho que, assim, eu gosto muito de trocar, eu acredito também em Deus, religião ainda não me encontrei, Indefinida. mas eu normalmente eu gosto também, às vezes, para não falar Deus, para ter um caráter muito religioso, eu falo universo, a Universo. energia, porque eu acho Deus, que universo, né? Assim, acho que está na mesma dimensão mesmo. Não, eu troco as palavras também, porque Deus talvez é um pouco mais conhecido. Se você fala universo, às vezes a pessoa te olha, tipo, nossa, mas o que tem a ver o universo com Deus, sabe? Que não sim, entende muito que é a mesma coisa. exato. Mas sim, é muito bom. Eu faço até mesmo junto com o Reiki, né, mentorias, onde, por exemplo, agora eu estou fazendo uma mentoria empresarial, né, de abundância financeira através do Reiki. Então, às vezes Legal. a gente acha que reiki é só você estar lá, você meditar, você vai trabalhar, ela vai fazer lá, tipo, você deita, dá meio que uma meditada e a pessoa, né, o reikiano vai te falar, indo trabalhar algum assunto específico ou menos para você destravar aquela energia. Então, agora com o Mansarda, eu comecei esse novo desafio. E aonde que eu estou indo? Eu estou indo ter consciência de como que foi a vida profissional da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, da minha ancestralidade, para entender o que eu faço, o que eu tenho de coisas parecidas, o que eu tenho de novos desafios, né? Ou por exemplo, seja a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, são mulheres muito criativas. E eu também sou muito criativa. Então, nossa, esse é um ponto que tá indo bem. Então, você começa a ter ali meio que uma visão um pouco mais ampla mesmo. Né? Porque a gente repete padrão de família. Às vezes, se a sua mãe ensinou para você que a cor roxa é rosa, você vai crescer achando que roxa é rosa. E nada vai te convencer que roxo é roxo, porque para você roxo é rosa. E isso é um padrão familiar que a gente leva e a gente repete muitas vezes comportamentos que já não faz mais sentido na nossa realidade, que não faz mais sentido na maneira como você quer crescer a sua família, os seus filhos, ou até você mesmo, o seu relacionamento com você, com seu namorado, Ou não né? fazem sentido com quem você é, né? Eu acho que Ou até não fazem sentido mais com quem falou você é, exato. Né? e Aqui achar muitas vezes também isso acontece comigo, e eu tô num processo desse de quem é a Luana de verdade, quem é a Luana que o mundo moldou ela, e como eu faço para a Luana de verdade tá cada vez mais para o mundo. Eu já venho num processo de vários anos, tanto que muitas muito legal, muito e legal. eu Isso vejo isso. E eu brinco com a alegoria do diamante, que é literalmente isso. A gente é bruto, a gente tá todo lá meio esquisitinho. sim. E a gente vai se limpando, vai se polindo, para que o nosso verdadeiro valor possa brilhar no mundo. Então, eu Que acredito muito, lindo! no final, quem é a gente já está dentro da gente, sabe? É só a gente se trabalhar para esse diamantezinho. É, vai lapidando, vai lapidando, aí você limpa mais um pouco, quando você vai ver, né, já tá, e é muito legal mesmo essa representação, né, de nós mesmos através esse pensamento. Eu tenho um diamante de tatuagem, Legal. não, nunca tinha feito uma interpretação como essa,
fiz realmente com uma amiga, na verdade, porque a gente sempre fala que eu sou o diamante dela, ela é o meu, a nossa amizade, mas tem mais um novo significado para dar esse diamante agora. É muito mais interessante, até porque realmente, né? Amizades vão, vêm, a gente, enfim, ninguém é de ninguém, só nós somos de nós mesmos, né? E é muito legal ver exatamente o olhar mesmo que eu tenho para a vida, né? De tipo, por que eu acreditei tanto tempo que eu não sou boa? Quem falou? Né? Então vamos acreditar, vamos mudar o, né, aqui, vamos pegar, esticar, dar uma limpada e vamos, né, ir para frente. Porque exatamente o que você falou, é você ir se lapidando, você se conhecendo, e tudo faz parte. Você estar bem, ter um bom cuidado com você mesmo, né? Sei lá, na parte da mulher, fazer lá o seu skincare, pôr a sua maquiagem, se vestir bem, de uma maneira que você se sente bonita, capaz, porque sim, a imagem ela traz, é uma ferramenta importante. Como que você vai se apresentar para a sociedade? Como que você quer ser visto? Quais são os comportamentos, etiqueta, todas as coisas que você quer passar para o outro, né? É todo assim, é um 360. Porque às vezes você pode ser, eu conheço, tem uma amiga que ela é assim, como eles falam aqui, um cervellone, né? Tipo, uma mente brilhante. Mas ela é muito insegura com ela mesma, ela não vê o valor dela, ela não reconhece. Quando você fala que ela é uma mente brilhante, ela fica, tipo assim, vermelha. Porque ela não tem essa abertura para receber elogios, né? E ela se veste de um jeito todo extravagante, nada a ver. E aí você fala: meu, como pode uma mente brilhante ter tanta insegurança em relação a si? Né? Para a gente ver que muitas vezes é tudo aqui mesmo. Então, do mesmo jeito que a nossa mente é brilhante para conquistar, para ir atrás, ela também vai ser brilhante para a gente se trabalhar, se conhecer e brilhar para o mundo e principalmente para você, né? Porque quando você está realizada, nada mais importa. Tipo, quando você está bem com você, com a vida, tudo fica leve. As pessoas sentem isso, né? Elas querem estar ao seu lado justamente porque você traz isso. Então, assim, Irradia. exato, exato. Você fala, nossa, Energia. energia, é a famosa energia. E você fala, poxa, vamos Aquela trabalhar pessoa essa good energia, vibes, né? então. Eu acho bem incrível isso. E engraçado, tem uma frase do Steve Jobs que eu acho belíssima nisso, que ele fala, né, que as respostas estão dentro de você. Então, basta você olhar para dentro e resolver ouvir e seguir. Eu acho isso muito legal. E uma outra Exato. coisa que também você estava falando da questão do éter, que ninguém vê, mas existe. Eu vejo muito isso, porque eu tenho uma série de problemas em relação à digestão, etc., que a medicina moderna não explica muito bem. Mas o Ayurveda tem um outro olhar em relação ao corpo, e Sim. por isso que hoje eu até estudo Ayurveda para tentar me arrumar soluções para as minhas problemáticas. E é muito engraçado, porque há 5.000 anos atrás, quando o Ayurveda foi desenvolvido, não tinha toda a parte de clínica, diagnóstica que tiveram aqui. Então, eles arrumaram meios para explicar o corpo de uma forma que nem sempre é visível, mas ela Exato. acontece e funciona. Então, eu acho isso também, sabe? De a gente muitas vezes não precisar ser que nem aquele cientista que precisa da prova acabar ou da certeza para se mexer, mas de ver que funciona e falar, tipo, funciona, então vou fazer. Mas, eu preciso da prova? Não, se funcionar, faz. Eu acho que também isso é um pouco da mente do empreendedor, do tipo, não precisar de todas as informações, ou todas as regras, ou todas as justificativas. Se alguém está te falando que funciona e faz, faz, né? Óbvio, faça as coisas com consciência para ver se está alinhada com o propósito e etc. Mas no sentido de muitas coisas não são explicadas até mesmo na medicina moderna. Eu converso com a minha amiga, com a minha prima, que é médica, e ela fala, cara, parte de neurologia, a própria medicina não sabe muita coisa, assim. Então, Claro.
Eu Não, e acho é que a medicina, né? A gente fala, é a medicina do corpo e tem a medicina da alma, né? A gente temos corpo e alma, espírito, então não dá para você só querer curar o corpo. Se você não cura as suas questões de dentro, internas da sua alma, da sua emoção, né? Quantas doenças, inclusive o câncer, né? Já foi diagnosticado que são emoções não tratadas, não olhadas, você desencadeia. Às vezes, né, se você vai ver, né, tem também, tenho, sei lá, muita dor de garganta. Às vezes são pessoas que têm muita dificuldade de se impor, de falar não, de realmente externizar o que elas sentem. Então, onde ela vai ter um mal? Bem no lugar que ela precisa começar a trabalhar internamente. Porque não é só fora, às vezes você está ótimo, está maravilhosa, vai fazer todos os seus exames e não sai nenhum resultado ruim, mas você não está se sentindo bem, né? Então, realmente, você precisa olhar e estar um pouco mais aberto para tratar não só o corpo, mas a alma, né? É o que eu falo muito, gosto, me relaciono e até a minha mentora, né? Eu falo mentora de Reiki, mas ela gosta que chama ela mentora de abundância, porque ela também acabou ela criou um método dela, onde ela trabalha o reiki, mas hoje ela é mentora de abundância. vai Então, além do reiki, né? vai além, não é reiki, né? A abundância na sua vida, ela traz abundância para a sua vida através dos, né, os métodos dela, e ensinamentos, exatamente. Então, ela antes estudava medicina. Ela ficou anos, fez cursinho, entrou na faculdade, fez o primeiro ano e os primeiros 2 anos, e aí quando ela tipo tava para, né, entrar já para o terceiro, ela falou não é isso que eu quero, né? Os pais dela ficaram pé da vida, porque quem que vai desistir de medicina depois de estudar tanto tempo para entrar? E ela fala, eu sentia que o meu chamado ele estava na cura, né? E a gente sempre relaciona a cura com o corpo. E hoje ela fala, eu me sinto médica da alma, porque eu trabalho, eu trago ensinamentos que vão trazer leveza para a sua alma, não só para o corpo. E o corpo ele é uma consequência, porque sem o nosso espírito a gente não vive, o nosso corpo ele não vive. Então, ainda mais uma questão para você realmente estar mais aberto a se curar também dentro. Porque, né, a gente sabe, é assim. É interessante, né? Porque no Ayurveda é considerado que todas as doenças nascem pelo uso errado dos aparelhos dos sentidos e pelo uso que nasce num erro da mente. Então, por exemplo, você tá com a mente que não tá legal e você fuma muito, e aí isso te dá um câncer, por exemplo. Ou você tá muito, sei lá, sempre nasce na cabeça, né? Não é normalmente Exato. o corpo. Isso doenças endógenas, né? Porque, assim, óbvio, Uhum. cai um carro em cima de você, não Não, é mente. claro. Mas eu acho isso muito interessante, esses outros olhares, porque às vezes, e isso eu trago muito também na profissão, eu gosto muito de ver vários olhares a respeito do mesmo tema, porque normalmente a verdade não está num ou no outro, ela está no meio. Então, Exato. é interessante entender, sei lá, o que um fala sobre tal assunto, o que o outro fala, e falar, o que tá no meio disso tudo, né? Porque no final tem muitas interpretações, e às vezes uma interpretação não fala muito com você, outra interpretação fala muito com você. Então vale a pena perseguir essa interpretação, né? Com E certeza. eu acho que a gente foi para um lado muito mais abstrato Sim, da um pouco mais exato, mas está tudo parte no empreender no final, porque coisa. é o que você falou, né? Tipo, quando a gente o empreender é empreender você mesmo. Então, um percurso é um processo que você precisa se conhecer e o autoconhecimento também. Então, é meio que dois mundos que estão muito mais ligados do que a gente imagina. E quando eu comecei com o meu projeto, né, minha ideia sempre foi trazer justamente esse olhar 360 graus, porque eu vejo que se a gente não está
o exemplo mais idiota, se a gente não tá bem, né? Não vem me falar de bem espiritual, mente, autoconhecimento. Se a gente, por um motivo ou outro, não tá bem, a gente não tem a capacidade de tomar as melhores decisões para o seu negócio, porque a gente está mentalmente no escuro. Então, se a gente consegue trabalhar autoconhecimento, trabalhar essas coisas para estar tudo mais leve, a mente fica muito mais clara, fica muito mais fácil de tomar as decisões corretas. E também existem estudos que dizem que quando você está com o cérebro no positivo, ele funciona muito melhor do que quando ele está trabalhando no negativo. Então, não só somos nós que dizemos, é a ciência. Exato. Aí. E eu acho isso tudo muito interessante e é um universo, até andei ouvi a Bettina, não sei se você conhece, ela é uma grande pessoa do marketing no Brasil. Ela falou que dentro do universo dos milionários que ela conhece, todo mundo que tem muito sucesso, todos eles trabalham mentalidade. Então, para você ver que não é só um papo de guru, não é um papo, exatamente. Mas eu acho que é isso, sabe? O universo empreendedor, assim, é um universo cheio de desafios, é um universo cheio de dificuldades. É você tá o tempo inteiro olhando para você, você fala assim, normalmente você é com você mesmo, né? Você tem uma sócia, então você não tá exatamente você com você mesmo, mas eu já tive sócios, mas é muito um universo você com você mesmo. Então, se você não estiver bem com você mesmo para conversar com você mesmo, para superar os desafios que estão aparecendo, né? E não usar esses desafios para se bater, mas usar para, como diz a Bettina, subir em cima e construir o seu castelo, é tudo isso a mente que vai te impedir ou vai te fazer evoluir. Então, eu acho isso muito interessante. Eu acho muito importante na minha vida, inclusive na hora que eu tomei a decisão de empreender sozinha, porque até ano passado eu estava empreendendo com um sócio. Foi muito isso. Eu falei, cara, minha mente vai querer me derrubar, então eu preciso de pessoas ao meu lado para me segurar, para me ajudar a me trabalhar essa minha mente. Então, é um processo, né? Não é um processo fácil, mas eu acho que essa é a mensagem. Mas tudo é um processo. Mesmo se você falar, não quero empreender, eu quero ser um funcionário de uma empresa. É um processo. Porque até você se adaptar, você encontrar a galera que você vai trabalhar bem, você conseguir entregar o que você tem para entregar, porque muita gente faz toda a entrevista que é um profissional incrível e depois não entrega nada. Então, assim, tudo é um processo. A gente só precisa escolher qual processo a gente está mais assim, disposto e alinhado a estar naquele lugar. Né? Eu já fiz o processo da funcionária de loja, que eu não me arrependo, é um trabalho que eu sempre falo, se o Mansarda não der certo, eu já sei que eu volto pro meu target de loja de luxo no centro de Milão, não que seja um trabalho, né? Não quero sim, diminuir nenhum trabalho, mas a gente sabe que no final, muitas vezes a gente precisa seguir o nosso coração mesmo, essa questão de siga o seu coração, a voz do coração, isso também não é um papo furado, porque às vezes você chega no topo que você poderia chegar do seu trabalho numa empresa e você não está feliz, não está realizado, não está bem, aí você fala, o que eu vou fazer? Aí, né, assim, a vida te convida a empreender, porque ali você é algo por você, é você com você, assim como você estava falando, e é assim para todo mundo. Acho que é o lado que mais me conforta nesse caminho do empreendedor é saber que eu não sou a única com as dificuldades, é saber que todo mundo passa por esse processo, né? Faz parte. Então, assim, não é porque eu sou a escolhida para ter mais desafios que o outro, até porque não tem nem como comparar os desafios. Desafio é desafio e é desafiador para todo mundo. Então, mas assim, você também ter e poder dividir, como a gente está fazendo agora, as nossas experiências, a gente poder ter aquela pessoa que vai ser a sua força nos momentos de fraqueza, é você, né, entender que, tipo, no meu caso, eu tenho uma sócia, mas se eu não estou bem comigo, eu não vou conseguir falar com a minha sócia. Eu não vou conseguir achar um ponto de equilíbrio. E eu achava que ter uma sócia ia ser fácil, mais fácil, mas às vezes eu me pergunto, será que empreender sozinha é mais fácil? Ou será que é difícil os dois igual? Você que tem a experiência, o que você acha?
Olha, eu tive 2 experiências de sociedade, uma delas você conhece, que é a Casa Pitanga, que é da Ah, sim, eu trabalhei nesse projeto 1 ano, aí depois a sim. gente acabou se separando por questões, mas tenho muito no coração a Casa Pitanga. Sigam e Uhum. conheçam, que também é maravilhosa, que traz joias contemporâneas do Brasil. E depois numa agência de marketing premium. Ah, E o que eu vejo é assim, das experiências de sociedade. As pessoas são diferentes, né? Eu, o Dani, eu e a Luísa somos no início do dia e no final do dia pessoas diferentes. Só que o que faz uma sociedade dar certo é os valores estarem alinhados. Então, por exemplo, eu e o Dani, eu era muito do conceito, da emoção, do storytelling, do branding, de toda essa uhum. parte conceitual, e o Dani era a parte mais fazer, mas não fazer no sentido de Operacional. mais criativa no execução, no sentido, eu era muito boa de desenvolver o conceito da marca, eu sou muito boa Uhum. em desenvolver o conceito de marca, entender o cliente no sentido de ter aquela ideia do branding da marca, e ele é muito bom, por Uhum. exemplo, no marketing, então no design, de como alinhar as coisas, que não é exatamente aquele operacional técnico, Sim, sim, sim. mas ele é muito de tipo assim, eu dava o conceito para ele e ele conseguia. Complementa, né? São trabalhos que ficam claro, Oi? Que que são desculpa. trabalhos que se complementam. Exato. São trabalhos que se complementavam. Então eu acho que eu trazia, eu acho que o cliente entendeu isso e entra no storytelling com nananana, porque eu estudo muito dessa parte de conhecimento humano, comportamento humano, eu sou apaixonada de Uhum. toda essa parte, você já deve ter percebido. Então, Sim. mas não só a nível de marketing, não só a nível de brand, mas também a nível de comportamentos ao redor, que eu acho que isso eu trago muito do design e da moda, do tipo dos Uhum. trends e forecast famoso. E eu vou voltar para a sua pergunta, que eu já desviei, mas o que eu queria Sim. dizer é numa sociedade tem um que é melhor numa coisa, tem um que é melhor numa outra coisa, mas no fim do dia os dois tinham a mesma visão, tinham o mesmo objetivo, tinham os mesmos valores, né? Porque você está construindo uma marca que em algum momento eu vou puxar mais para um lado, ou ele vai puxar para um lado, ou a Lu vai puxar para o outro. Mas no final não eram as mesmas empresas, mas só misturando. Mas no final do dia estava todo mundo querendo ir para o mesmo lugar. Quando você tem uma empresa que um sócio quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro lado, mesmo que as habilidades, etc., sejam parecidas, Sim, aí a sociedade não funciona, entendo. porque não dá o match. A engrenagem parece que uma anda para um lado e o outro anda para o outro lado. Agora, te digo que empreender sozinho também é um desafio, porque na sociedade você está o tempo inteiro nessa fazendo com que a roda ande para o lado, com pessoas que têm um background diferente de você, que têm valores, mesmo que parecidos, em algum lugar diferem dos seus, tem Uhum. problemas pessoais, né? Porque temos problemas pessoais, somos seres humanos com Sim, mundo no mundo, e ao mesmo tempo tentando ir para o mesmo lugar. Só que quando você tá sozinho, é você e você. Então, tipo, a pessoa do lado é você. Então você fica, oi. exato. E nisso, muitas vezes, por exemplo, eu sinto falta de ter um Dani e uma Luísa do meu lado para debater trocas, porque no final o grupo normalmente dá muito mais resultado que a pessoa sozinha. Claro, claro. Então, acho que se a sociedade está Lado prós e tá tudo contras certo. dos dois lados, né? Não tem como falar é melhor um ou melhor o outro. Acho que os Sim, dois, as duas situações vão ter os seus grandes desafios, né? Mas porque eu sou uma pessoa que sou bem teimosa, né? Eu teimo naquilo. E às vezes isso na sociedade, a Cami também é bem teimosa, então imagina duas teimosas, né, sendo sócias juntas. Então, às vezes, isso pode ser algo que mais causa um desconforto do que algo de positivo. Mas é o que você está falando. Talvez se eu também estivesse sozinha, eu ia estar lá na teimosia, pirando sozinha, sem ter esse debate.
Não sei, né? Eu acho que o legal de estar num grupo, independentemente de estar sozinha ou não, de estar fazendo o que a gente está fazendo mais ou menos, do tipo, Lu, o que Sim, você acha? Ou conversar com outros empreendedores da área, é legal, né? Porque você tem sim. diversas perspectivas da mesma coisa. E eu acho que uma coisa que me fez empreender sozinha foi a questão de é um sonho muito meu. Do tipo, o BL, o que eu tô construindo, é um sonho muito meu. E eu não quero. Isso é uma coisa minha, tá? E eu não Claro, claro. quero que ninguém. E eu sou meio doida com as minhas coisas, os ralis e etc. Então, eu quero construir uma coisa que eu sei que não existe no mundo, ou talvez exista de outros jeitos, mas não é Sim, exatamente o que eu quero construir, porque eu justamente, assim como você quer trazer essa parte mais, eu que também quero trazer cada vez mais para essa parte do empreendedorismo, essa parte de olhar o empreendedor, olhar o negócio, olhar como um uhum, todo. E eu vejo que isso é uma coisa muito minha. O que eu quero que nasça do meu jeito. Tudo bem, talvez daqui a uns 5 anos eu encontre uma pessoa super alinhada e faça sentido, que foi o que aconteceu claro, claro. com a Lu. Mas nesse momento, por exemplo, eu não vejo eu tendo um outro empreendedor, porque é um sonho meu e eu sinto que se eu tivesse alguém, talvez eu estaria tendo que achar um lugar comum entre os dois que talvez abra mão do meu sonho. Então eu estou Claro, aceitando assim o claro. Não, faz desafio total de sentido. Eu super te entendo. Às vezes eu tenho reflexões, eu acho que é natural, né? Eu sempre falo, sociedade é praticamente um casamento, mas só que é é que um eu acho que casamento, né, de negócio, profissional. Não é um se bobear é pior que casamento. Exato, então às vezes a gente fica, né, nessa coisa, ai, será que era melhor sozinha ou não? Principalmente, né, diante aos desafios, porque ali cada uma quer resolver de uma forma e a gente precisa sempre achar esse ponto em comum. Mas O que eu vejo é assim, né, que é uma coisa que vai contra o que por exemplo, meu pai me falava. E que, querendo ou não, no mundo digital eu acho maravilhoso exatamente por causa disso. Porque você tendo uma identidade no digital, você criando conteúdos, você criando um valor no digital, você tendo pessoas que te sigam, você tendo uma comunidade, né? Não vamos falar seguidores, você tendo pessoas que acreditam no seu propósito, que eu acho que é mais importante, a partir disso você vende qualquer coisa. Então, sim. hoje você pode estar numa Marçada com a Cami, amanhã Uhum. você pode falar, não, eu quero abrir uma loja de, não sei, de relógios, porque tem um relógio aqui do lado, foi o que veio na minha cabeça. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que meu pai sempre falou, quando você tomar uma decisão, você não pode mais desviar dessa decisão. Mentira! Mentira! Olha É, o melhor exemplo do mundo, Elon Musk. O cara faz é. foguete, faz carro e faz placa solar, entendeu? E faz túnel. Ou seja, se ele pode misturar tudo, a gente também pode. Eu acho que é isso, sabe? Sempre teve uma filosofia muito de quem somos nós para ser o Elon Musk? Porque, cara, na minha filosofia se ele consegue, a gente consegue também, sabe? Eu acho Sim, que é o contrário, é a prova de que dá. Então, o importante é conseguir encontrar esse caminho de uma forma sustentável, seja de todos os aspectos, financeira, mentalmente, econômica. E eu acho que, e é uma crença minha, e eu acho que existem milhões de exemplos por aí que provam isso. O digital é um grande aliado nesse processo, porque se você sim. tivesse que. A mansarda, não sei se tem um ponto físico, mas Não, se você é, tivesse, por exemplo, com a Casa Pitanga, ela só funcionou ao nascimento porque ela era um e-commerce, ainda é um claro, e-commerce. Porque se você tiver que comprar, arrumar um ponto de loja no centro de Milão ou em alguma grande cidade, são custos muito grandes, são estoques muito grandes, são coisas muito grandes, são um aparato, né, lojistas, estrutura, conta de luz, com que é muito certeza. grande. Então, o luxo, de maneira geral, não conversa muito com o digital, mas é uma crença minha que a gente não pode olhar para o luxo e querer começar a abrir uma marca de luxo pensando que você vai nascer sendo a Louis Vuitton, né? Voltando ao Exato. assunto de uma hora atrás.
marcas de luxo são uma construção. Então, talvez você Sim. possa começar sendo uma blogueira, como a Bianca, que depois fez a Boca Rosa. Você pode ser a Chiara Ferragni, que agora não pode mais ser dita. Agora não pode mais, mas não podia até alguns meses atrás. Exato. Mas eu acho que olhar para o influencer, né, como uma oportunidade de começar a olhar para as possibilidades do mundo e falar, cara, nas mil ferramentas que o mundo tem, qual que me serve agora que eu posso começar, né? Que eu posso ir para ação. Cara, eu não tenho ainda o dinheiro para abrir a minha boutique no centro de Milão, que vende velas aromáticas de alto nível. Tá. Qual que é o primeiro passo? Arrumar as pessoas que são o seu comprador. Porque, Exato. e aí, agora entrando, né, na área do marketing, muitas pessoas acham que para vender precisa ter o produto. Mas na verdade, não. Para você vender, você precisa ter o cliente. Claro. Então, onde que ganha as influencers nisso? Que elas têm cliente. Então, a partir do momento que você tem o cliente, você vende qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu acho isso muito interessante. Agora sou eu que vou começar a falar e não paro mais. Mas é um mundo muito maravilhoso do empreendedorismo. Eu sou apaixonada. Ainda tenho meu sonho, vou te contar, de uma marca de roupa, tipo, 100% sustentável, que faça bem para o mundo, trazendo um pouco dos conceitos da Ayurveda. Mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, meu fechamento, e depois eu quero que você fale depois alguma coisa que a gente não citou. Claro. Para terminar esse papo maravilhoso. Mas eu acho que a gente precisa justamente eu acho que tá aberto, tá pronto e tá disposto, sabe? Entender quem a gente é, o que nosso coração grita dentro da gente, né? Porque no final eu sofri muito na minha profissão até o momento que eu entendi que o meu caminho não era trabalhar numa grande empresa, mas fazer o meu próprio caminho. E é isso que me trouxe realização. E eu entendo o luxo como parte desse caminho, do tipo, precisamos criar marcas de alto valor, precisamos criar marcas que olham para a sustentabilidade, que tenham elevada qualidade, que tenham um serviço impecável. Porque é uma crença minha, né? Só que a mesma coisa, eu não quero vender para todo mundo, mas eu também aceito que existem todos os tipos de pessoa no mundo e tá tudo bem, né? Então, eu defendo o empreendedorismo com foco no luxo, com originalidade, alto padrão, com valor agregado, não só um exibicionismo. Mas eu tenho certeza que tem pessoas no mundo que são feitas para trabalhar numa grande empresa, brilhar aí dentro. Beleza. E tá tudo bem também, sabe? Eu acho que muitas vezes no digital se fala muito dos gurus, etc., que fica, não, porque o empreendedorismo é o melhor caminho do mundo, nananana. Eu não acredito nisso. Eu acho que empreendedorismo é um caminho muito difícil. E se não estiver alinhado com quem é você, se você não tiver essa gana do empreendedor, a criatividade do empreendedor, né? Que você também tem, aparentemente. Claro. O cérebro maquinando o tempo inteiro, criando uma coisa nova, que nem uma doida. Com certeza. A coisa não. Você não leva para frente, você não sustenta. Então, acho que o principal aqui é olhe para dentro e não tome decisões que não ressoem com o que o seu coração fala, porque acho que tem uma outra frase muito boa que é que o coração é o que decide. E na hora que você entende o coração, a cabeça dá um jeito de fazer acontecer. Exato. Então, decida com o coração e deixa a cabeça pensar na solução para o problema que o coração... Exato. É tipo, deixa o coração escolhe e a mente a gente domina, sabe? A mente acha o caminho, entendeu? A frase ela acha o caminho do coração, né? E eu acho que essa parte que se fala muito, né, de mentalização, de visualização, é exatamente isso. Você entende que o seu objetivo é, vou colocar um objetivo meu do futuro, correr rally de novo. Sim. Deixa que a mente mentalize e vá criando as soluções dos problemas, porque isso para tudo, se a gente diz para nossa cabeça o que ela precisa pensar, ela vai ficar ruminando impossíveis soluções e ela cria processos
mentais para fazer com que você vá para aquele caminho. Então, eu acho que isso também é de coisas que eu já estudei sobre mentalidade e neurociência. Se a gente não faz isso, né? Se a gente se conta a história que não é possível, que não dá, que nananana, a mente vai falar assim, não é possível, não dá. Então, todo problema que acontecer, ela vai usar para justificar que o problema é um problema e que não vai dar certo. Exato. Agora, se você se contar a história que vai dar certo, que nem eu no rally, que a gente vai arrumar um jeito, porque naquele rally em especial foi engraçado que a gente tinha a peça para trocar, tinha quebrado, mas a gente não tinha a ferramenta. A gente não tinha, tipo, a ferramenta. E aí, chegou uns caras e falaram assim, não, desiste. Não tem, desiste, tá sol, não vai dar certo. Eu, não, vai dar certo sim. Aí a gente pegou uma cinta que tinha, eu amarrei o braço do carro, a gente andou, sei lá, 1 quilômetro, estourou de novo. Aí a gente ficou lá mais uma hora pensando como que a gente vai resolver, como vai resolver. Aí eu soltei os pneus, que eram uns steps, peguei uma cinta mais grossa, amarrei e a gente terminou o rally com a roda arrastando, mas o carro conseguia ir. Olha! Se a gente não se colocar assim, vai dar certo, tem um jeito, a gente só precisa ser mais criativo e olhar um outro aspecto, criar uma coisa. A gente vai falar, realmente, não era para ser, não era o dia. E não ia dar certo, né? Ia ficar lá mesmo com o problema parado no lugar. Exato. Então, isso tanto que eu brinco, né? Que para mim o rally foi uma faculdade além da. Foi uma faculdade sozinha. Ele me ensinou nessa parte de tanto conviver com o outro, porque você está num carro, num momento de estresse, que a todo momento pode acontecer alguma coisa. E também nessa frente à dificuldade, o que a gente vai fazer? De não focar no problema, mas focar na solução do problema. Eu digo, porque para mim o rally foi tipo uma faculdade da vida, assim. Maravilhoso. Indico para todo mundo, né? Brincadeira, mas. Olha, eu que não sou, né, rally, mulher muito interessada em rally, tô com vontade de conhecer, porque tanto aprendizado que acho que é o caminho. É louco, né? Como a vida nos ensina. E normalmente, tanto que existe uma outra frase que diz que a diferença entre o tolo e o sábio é que quando o sábio encontra o tolo não pega o conhecimento do sábio e o sábio aprende com o tolo. Por isso que ele é sábio. Porque o sábio está todo momento querendo aprender e se desenvolver. O tolo não, ele está o tempo inteiro na verdade dele e não aprende com ninguém. Então, por isso que ele continua sendo tolo e o sábio cada vez se torna mais sábio. Mas o sábio um dia não era sábio, né? Então. Exato. Muito legal. Bom, eu vou aproveitar então para te agradecer. Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo, nessa troca muito gostosa. É muito bom quando você está, né, de frente junto com um profissional que tem um propósito também, né, talvez não o mesmo, mas assim, os valores que são muito alinhados, né? E poder ensinar para o próximo, para quem está começando, para quem quer começar e não tem coragem, né, para quem está no meio desse processo ou para quem já está mais à frente que nós e que pode também nos ensinar, que às vezes pode ouvir o nosso bate-papo e se lembrar, né, quando ele estava lá também. Então é muito bom assim poder. Eu fico muito feliz pelo seu convite, né, de ter visto em mim também algo de bom para comunicar com o seu target. Eu admiro muito seu trabalho, gosto muito, quero muito também que a gente possa, né, conversar além daqui, porque eu acho que tem coisas que, né, Mansarda e Lu podem realmente dar sucesso, né? E é isso. Então, conte comigo também para qualquer coisa. Obrigada de coração. Estou realmente muito feliz. Eu que agradeço. Foi um papo maravilhoso. Foi muito bom. Vamos fazer mais um. A gente pode até combinar uma live a próxima vez. Acho que vai ser muito legal. Que eu acho que pode ser bom, mas até para a gente sentir quem vem, quem tá, quem não tá, às vezes o que pode ser interessante para a gente também, né?
enfim, tirar dúvidas, porque eu acho que as pessoas, às vezes, é isso, é só você se abrir um pouco, dividir um pouco do que ser vulnerável, né? As pessoas não sabem ser vulneráveis, porque é difícil você demonstrar, digamos, né, as suas dificuldades para o outro. A gente não quer mostrar dificuldade. E eu Mas acho é que necessário no empreendedorismo você aceitar e estar aberto a demonstrar suas dificuldades, porque é com o outro, né? Aqui, quantas coisas eu não aprendi com você hoje? E não eu bate-papo com você, hoje, maravilhoso. né? Então, para mais momentos assim, e mais uma vez, obrigada de coração pelo Isso, obrigada a convite. você. Achei maravilhoso. Eu acho bom criar espaços de respeito, porque a gente falou várias das coisas aqui que podem ser levadas para lugares muito errados, mas Sim, que se as pessoas certas, se você está ouvindo e está ressoando com você, se sinta abraçada. Eu acho que, porque exato. por muito tempo também eu senti que eu era muito sozinha no mundo com as minhas ideias. E quando eu Uhum. comecei a falar, quando eu comecei a encontrar outras pessoas, quando eu entendi que o empreendedorismo era o meu caminho, é porque eu sempre me achei meio doida com essas ideias. Até o dia que eu entendi que esse era o caminho do empreendedor. Então, se você está ouvindo isso e está se sentindo, sente ressoar isso dentro de você, conte comigo, conte com a Sofia. Somos duas pessoas Beleza. em relação a isso. Te agradeço muito também por estar aqui, Sofia, por ter aceitado esse convite. Foi maravilhoso esse papo. Tô assim, leve. Terminando a sexta-feira de manhã, Que leve. bom, para fechar nossa sexta-feira com chave de ouro. Ah, não, isso não vai ser sexta, talvez, né? Não, vai ser quinta, mas a gente qualquer coisa. Então, para fechar a nossa quinta-feira com chave de ouro. Exato, com chave de diamantes, que digo eu. Diamantes, isso mesmo. Ai, de Então, qualquer tá forma, muito obrigada, gente. Obrigada obrigada. por terem assistido, estarem por aqui.